Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar hífen. Então vamos analisar ponto a ponto de como funciona o emprego do hífen na língua portuguesa. Vocês se lembram quando a gente estudou os acentos, que a gente aprendeu o circunflexo, o agudo, o acento grave, e a gente também, nas aulas passadas, descobrimos, né? A maioria descobriu que o tio, ele é considerado um sinal que tem um som que faz com que a palavra tenha um som nasal, correto? E o hífen, ele também é um sinal gráfico, certo? Representado aqui, ó, por esse tracinho aqui. E como a gente utiliza esse sinal gráfico? A gente utiliza ele em várias situações. Em palavras que possuem um prefixo, um sufixo, em palavras compostas, tudo isso a gente vai aprender aqui nessa aula. Como vai funcionar a aula da gente? Vai ser dividida em partes, tá? Nessa primeira parte, vamos estudar nas palavras compostas, como empregar o hífen nas palavras compostas, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e vai ficar cansativo e eu quero que vocês aprendam. No PDF vai estar todo o assunto vai estar completo, certo? Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver o emprego do hífen com prefixos, depois nos sufixos e também a gente vai aprender como não aplicar o hífen, onde está errado, né, o emprego do hífen naquela palavra, beleza? Então, como funcionou as aulas de fonologia que eu coloquei parte 1, parte 2, parte 3, assim por diante, o emprego do hífen também vou dividir nessas partes, tá? Para você compreender melhor, mas você assiste todos os pontos, todas as aulas, beleza? Então, bora avançar. Então, para começar, nessa primeira parte, emprego do hífen, parte 1, nós vamos estudar o emprego do hífen nas palavras compostas. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos, vai de 1 ao 7, e vamos analisar ponto a ponto, para vocês compreenderem. Vocês sabem que as aulas em vídeo são, né, reduzidas, porque vocês precisam do vídeo com o PDF para ter a compreensão completa, beleza? Então, no ponto 1, nós temos aí palavras compostas, sendo substantivos e adjetivos compostos por justaposição. O que seria uma justaposição? Então, a justaposição funciona o seguinte: ela é a composição de palavras, tá? A gente vai juntar as palavras. Só que quando a gente junta essas palavras, elas não vão perder nenhum elemento, tá? A gente pode ser que acrescente alguma coisa para ter essa junção. Por exemplo, aqui na justaposição, para vocês entenderem melhor, a gente tem a palavra girassol. Veja, a gente tem gira mais sol. Quando a gente vai juntar, a gente fica assim, ó. Girassol, tá? A gente não perdeu nenhum elemento para fazer essa justaposição, entendeu? Então é assim que funciona. Substantivos e adjetivos compostos por justaposição. Qual é o exemplo? A gente pode colocar aqui, ó, arco-íris, guarda-chuva, segunda-feira. Então, aqui no 2, nós temos o emprego do hífen nos adjetivos compostos. A gente falou lá em cima, nos adjetivos compostos por justaposição. Aqui são nos adjetivos compostos. Vocês vão ver a diferença com o exemplo que eu vou colocar na tela agora. Então, aqui eu vou dar um exemplo nos adjetivos compostos. Temos a palavra surdo, mudo. Temos também nova-iorquino e outros exemplos também existem. A galera do PDF tem mais exemplos para vocês perceberem melhor como é esse ponto, beleza? Bora avançar. Então, aí no ponto 3, temos nomes de lugares iniciados por grão, forma verbal, ou se houver um artigo ligando os elementos, tá? Vou mostrar o exemplo para vocês. A gente tem Grã-Bretanha. Temos também Grão-Pará como exemplo. Um exemplo agora quando tiver um artigo ligando. Temos aqui a Bahia. Beleza? Então, a gente tem Grã-Bretanha, Grão-Pará, Baía de Todos os Santos, né? Nessa colocação do ponto 3, para nomes de lugares iniciados por grão, uma forma verbal, ou se também tiver um artigo fazendo a ligação entre os elementos. Bora avançando aqui para o ponto 4. Bom, preste atenção nessa parte aqui da aplicação, né, do emprego do hífen
com os advérbios bem e mal. Nesse primeiro ponto, deixa eu botar aqui, letra A. A gente faz a aplicação do hífen em relação a esses dois advérbios quando o segundo elemento ele iniciar por uma vogal ou iniciar pela letra H. Como? Temos bem-aventurado. Aqui, ó. A gente tem um advérbio, tá? E a gente tem aqui o segundo elemento começando com uma vogal. E temos também, como exemplo do H, bem-humorado. Aqui, temos o advérbio e temos o H no segundo elemento no início. Um exemplo do mal, para vocês aprenderem. Temos mal-estar, né? Também aqui, ó, vogal. E como bem-humorado, também temos mal-humorado. Compreenderam? Bora pro top 5. Ainda continuando com os advérbios bem e mal, eu vou colocar aqui, como a letra B da continuação do slide passado, que a gente aprendeu que o segundo elemento, começando com uma vogal ou com a letra H, a gente coloca o hífen quando tiver esse advérbio. Ok, anotado, né? Mas também, a gente pegando aqui o advérbio mal, né? Vou botar a palavra para vocês compreenderem melhor. A gente tem mal criado. Qual é o contrário de mal criado? Bem criado. Concordam? Quando houver o contrário do advérbio mal, que seria o bem, então a gente vai colocar o hífen. Só que o segundo elemento, o que vai ser encaixado aqui, ele tem que começar com uma consoante, tá? Vou colocar assim para vocês entenderem. Tem que começar com uma consoante. Escrevi errado. Consoante. Entendeu? Vou repetir mais uma vez. Vamos lá. Vou apagar e vou escrever mais uma vez. Prestem atenção. Nós temos aqui o advérbio mal. Perfeito. Se a gente pegar um exemplo de uma palavra com mal, temos mal criado. Foi o exemplo que eu falei. Mal criado. O contrário de mal criado é bem criado. Perfeito. Só que você está na dúvida. Tem hífen ou não tem hífen? Tem. Por quê? Colocamos aqui o advérbio bem, o hífen. A questão é o seguinte. O segundo elemento, que é o que fica após o hífen, ele tem que ser iniciado por uma consoante. Aqui, ó. Consoante. Quando ele é iniciado por uma consoante, aí a gente aplica o hífen quando houver essa dúvida da aplicação para esses advérbios, tá? Então, ficaria bem criado. Entenderam? Outra palavra também aqui. A gente tem mal-falante. Mal-falante. O contrário de mal-falante é bem-falante. Mas como o segundo elemento vai começar por uma consoante, a gente coloca um hífen. Então, ficaria bem falante. Tá certo? Bora pro top 6. E no top 6, a gente vai ter a aplicação do hífen com os elementos além, aquém, recém e sem. Vou dar exemplos. A gente tem recém-casado. Aqui, ó, o hífen eu. Aqui, recém-casado. Ainda tô aprendendo a mexer nessa mesa, viu, gente? Sem vergonha. Além mar. Todos esses exemplos vão estar no PDF. Aqui em Fronteiras. Peguei um exemplo de cada. Certo? Então, bora avançar. Esse aqui foi simples. E para a gente terminar essa parte das palavras compostas, né? O emprego do hífen nas palavras compostas. Temos aqui espécies de plantas e animais. Quando houver essa situação, a gente coloca o hífen. Eu coloquei espécie de plantas aqui, tá? Mas não necessariamente as plantas, né? A gente pode ter também as verduras, né? Para vocês compreenderem melhor, abrangir essa palavra plantas, tá? Verduras, leguminosas, tudo que você tiver a necessidade de perceber que há o hífen, você vai colocar. Eu vou dar um exemplo aqui. E animais, claro, os animais com palavras compostas, tá bom? Por exemplo, aqui nessa parte botânica, né? Falando assim, para vocês compreenderem melhor, a gente tem couve-flor e temos também para animais bem-te-vi. Então, você pega essa parte de plantas e abrange para algo botânico, tá? Coloquei a palavra plantas para vocês compreenderem melhor do que a palavra botânica, tá?
E os animais, todos, claro, nas duas situações com palavras compostas. Bom, como regra geral, nós temos esses dois pontos, né? O ponto 1, tendo o segundo elemento começando pela letra H, tá? Vou mostrar aqui uns exemplos para vocês. Por exemplo, auto-hipnose, pré-histórico, semi-hospitalar, certo? Então, como regra geral, tô falando mais uma vez, o segundo elemento começando pela letra H, a gente coloca o hífen. Mas claro que no decorrer do curso você vai notar que eu vou repetir essas palavras explicando outro ponto, tá? Mas eu quero que você entenda que regra geral, e depois a gente vai estudar a fundo o porquê também, não só pela regra geral, essa palavra tem a aplicação do hífen. E no ponto 2, o segundo elemento com a mesma vogal que termina o prefixo. Ou seja, eu tenho o primeiro elemento, hífen, e o segundo elemento. Aqui eu tenho que ter uma vogal no final, né? E no início do segundo elemento, a mesma vogal, tá? Como, por exemplo, autoobservação. Autoobservação. Outro exemplo também, micro-onda. Contra-argumento. Deixa eu colocar aqui. Contra. Perceberam? Sempre uma vogal. A mesma vogal se encontrando, né? Do primeiro elemento, o final com a primeira vogal tem que ser igual do segundo elemento, tá? A primeira letrinha tem que ser a vogal correspondente à última do primeiro elemento. Vocês compreenderam, né? Bora avançar. Coloquei aqui uma tabela, um esquema para que vocês percebam, né, para ficar mais didático. No PDF vai estar uma tabela melhor de se fazer, porque aqui nesse aplicativo que eu uso é um pouco complicado. E a caneta também, eu ainda estou aprendendo a mexer nessa mesa. Mas eu quero que vocês entendam que com esses prefixos aqui, certo? O segundo elemento, ele tem que ser correspondente ao que se refere nessa parte aqui, tá? Eu vou explicar para vocês, vou ler cada ponto. Com o prefixo hiper, inter e super, o segundo elemento ele tem que começar com a letra H e também começar com a letra R. Um exemplo. Hiper humano. Tá vendo? Temos o hiper humano. Super herói. Interresistente. Entenderam? Tanto eu posso começar com o R, tanto eu posso começar com o H no segundo elemento, tendo como prefixo hiper, inter, super. A mesma coisa acontece aqui. Prefixo sob, segundo elemento iniciado pela letra R. Como? Segue aqui, ó. Vê a setinha. Por exemplo, sob roda. Perfeito? Com o prefixo AD, AB, OB, segundo elemento também começa com R. Um exemplo, abrogar, adrenal e assim por diante. Prefixo sub, segundo elemento pode começar com B, pode começar com H e ele pode começar com R. Por exemplo, vou botar uma palavrinha aqui, sub-região. Opa, região. Sub-região. Prefixo circum, segundo elemento H e uma vogal, também pode ser uma vogal, ou M e N, tá? Eu posso começar com H, eu posso começar com a vogal, eu posso começar com M e eu posso começar com o N. Como? Um exemplo para ter ideia. Aqui, ó, circunnavegação, tá? Eu tenho um circo como prefixo, eu tenho um N, mas aqui eu podia ter uma palavra com H, eu podia ter uma palavra com uma vogal e eu podia ter uma palavra com M também. E com o prefixo pan, eu posso fazer a mesma coisa do circo. Ou com H, ou com uma vogal, ou com M, ou com N. Como um exemplo aqui. Pan-americano. Entenderam? Então aqui você vai ter que pegar o prefixo, ver como se inicia o segundo elemento e ver se essa palavra vai ter hífen ou não. Você vai localizar lá a palavra, vai ver e vai se lembrar dessas regrinhas aqui, tá? Vamos para a próxima informação. Bom, no ponto 4, temos o segundo elemento. Ele é considerado como um elemento que tem uma
vida própria, uma vida à parte, tá? Teve um erro de digitação aqui, mas não tem problema, né? Ficou aqui faltando, não tem problema, isso foi a digitação que eu fiz. Mas isso não vai interferir aqui no seu aprendizado. Por quê? O que quer dizer vida à parte? O que quer dizer vida à parte? É como se o segundo elemento ele fosse uma palavra independente. Qual foi o exemplo que eu dei no começo que eu falei para vocês que vocês iam localizar ele aqui no final da aula? Foi o pré-histórico. Vejam. Histórico, né? História, pré-história, pré-histórico. O segundo elemento aqui, o histórico, no caso que eu vou dar um exemplo para vocês, ele é uma palavra à parte, ele é uma palavra que tem a sua própria vida. História, histórico, eles não vão depender, né? Não dependem do primeiro, do prefixo, porque eles têm o seu próprio significado, o seu próprio conceito, eles têm sua própria vida mesmo, entendeu? Então, quando você vê um segundo elemento nesse sentido, tendo como um prefixo, né? Para você saber se esse prefixo a gente vai colocar hífen ou não. Pré, pró e pós. Aí você pensa, a segunda palavra, o segundo elemento, é uma palavra independente? Se sim, hífen. Se não, já era, né? Sem hífen. Vou dar mais exemplos para vocês. Por exemplo, pós-graduação. Pós-graduação. Graduação é uma palavra totalmente independente, né? Quando a gente estuda na faculdade, a gente tá graduado. Graduação. Palavra independente. Não precisa do pós para viver. Eu tô falando desse jeito para que vocês compreendam melhor. Bora avançar. Bom, temos aqui mais um exemplo para vocês. Vou mudar aqui a cor da caneta. Temos esses prefixos. Da mesma forma da tabelinha que eu mostrei antes, funciona aqui. Verificou o prefixo, o segundo elemento, certo? Ele vai funcionar o seguinte. Quando tiver o ex... Esse ex, ele tem que significar algo que foi anterior. Por exemplo, ex-namorado. Ex-namorado é algo anterior. Ex-presidente também é considerado algo anterior, tá? Então, o primeiro elemento, o ex. O segundo elemento, no contexto, se dá com uma palavra que a gente vai compreender como algo que já aconteceu, algo anterior. O solta, solto, vice e viso, eles sempre vão ter, vocês sempre vão localizar ele com o hífen, tá? Então, essa parte aí, quando você já vê, tem solta, solto, vice e viso, você já vai ver que tem hífen. Então, fica mais fácil, né? A gente tem vice-presidente, né? Continuando ali falando, né? Tem vice-presidente, temos vice-campeão. Com a palavra solta e solta, temos solta-piloto. A gente não usa muito essas palavras, mas, né, elas existem, né? Solta-ministro, né? Tá? E assim que funciona. Sempre quando você vê essas palavrinhas aqui, essas quatro, elas vão precisar sempre da aplicação do emprego do hífen, tá? E o ex, quando a gente formar a palavra, você perceber que é algo anterior, tipo ex-namorado, ex-presidente, há o hífen ali naquela palavra, beleza? Então, tô aqui nesse primeiro ponto, nós vamos estudar os sufixos. Então aí, palavras de origem tupi, açu, guaçu, mirim, tá? Palavras indígenas de origem tupi-guarani com o sufixo açu, guaçu e mirim. Vou colocar exemplos para vocês. Temos a palavra acarauaçu, veja só, temos também Maracanã-Guaçu e Anajá Mirim. Então, palavras de origem tupi-guarani, certo? Terminadas em sufixo, né? Açu, guaçu e mirim. Então, a gente coloca o hífen, beleza? Bora lá. Essa parte aqui é mais como critério de informação, só para complementar a aula mesmo, né? Porque a gente sabe que o hífen, a gente estudou na primeira aula, que é um sinal gráfico. Então, a gente encontra ele quando a gente vai dividir uma palavra de uma linha para outra, né? A gente termina uma palavra, não tem como ficar completa. Então, a gente coloca o hífen e termina a palavra na linha de baixo. A gente tem na separação silábica, aquele tracinho é um hífen. Quando a gente precisa ligar pronomes oblíquos ao verbo, vou dar aqui um exemplo para vocês.
Por exemplo, encontrá-lo, tá? Aqui, o hífen. E também a gente pode encontrar em formas pronominais, né? Pra gente fazer a ligação ao advérbio. Por exemplo, eis-me. Então, toda vez que houver uma separação, a gente coloca o tracinho, que esse tracinho é o sinal gráfico, que é o hífen que a gente aprendeu. Certo? Essa situação aqui, essas ideias aqui, esses pontos, na verdade, são mais para cargo de informação, só para ficar anotadinho completinho, beleza? Agora a gente vai aprender como não se aplica o hífen, tá? Então, aqui. Não se emprega o hífen. Então, aqui no ponto 1, palavras que perderam a noção de composição. Por exemplo, girassol, manda-chuva. Elas não precisam ter uma separação aqui. Não precisa mais do hífen, tá? Elas agora são unidas. Nas locuções de qualquer tipo, aqui no ponto 2. Por exemplo, fim de semana. Não precisa mais. Sala de jantar. Mas, claro, né? Aqui tem uma observação que tem algumas palavras que elas já ficaram, assim, já é delas mesmo. Até um barulho aqui. Delas mesmo terem o emprego do if. Então, essas palavras, essas locuções mantiveram, entendeu? Como, por exemplo, água de colônia. São palavras que já o hífen, ele já fixou ali, já é corriqueiro, a gente já tem um costume de escrever. Então acabou que no novo acordo ortográfico, ele permaneceu, tá? Mas em locuções de qualquer tipo, tirando algumas palavras específicas no PDF, vocês têm acesso a algumas palavras como exemplo. Bom, aqui também, né? No ponto 3, prefixo co, tá? Esse aqui é o prefixo. No prefixo co, a gente não coloca mais hífen, certo? Então, a gente ficou com essas palavras assim, ó. Cooperar. Coordenar. Então, aqui nessa situação, a gente, quando tiver o prefixo co, a gente não coloca o hífen, mesmo tendo uma vogal, certo? No segundo elemento, tá? Quando você vê o prefixo co, não tem hífen. Pode botar lá certinho, tá? Se tiver na alternativa, você já sabe como é que faz. Nos prefixos 10 e in, tá? Prefixo 10 e in. Como? Como é que acontece essa situação aqui? Em geral, não se usa o hífen, certo? Quando a gente tiver o prefixo 10 e o prefixo in. Nas palavras que o segundo elemento perdeu o H inicial. Como? Aqui, ó, temos desumano. Certo? Então, aqui a gente teria humano, né? Então, a gente tirou aqui o H. Acrescentou, tem um prefixo aqui, 10. Então, não tem hífen. Porque no caso aqui, antes era assim, ó. Não existe mais isso, não existe mais isso. É assim, tá? Não tem o H. E quando houver o prefixo 10 e in, a gente não coloca o hífen. Por exemplo, aqui com i, inabilidade. Inabilidade. A gente teria o habilidade, né? H, certo? O prefixo, mas não tem hífen, certo? Então, aqui, preste atenção. Se o prefixo, certo? Aqui a primeira palavrinha, ela terminar por uma vogal e o segundo, vou botar uma caixinha aqui, o segundo elemento começar com uma vogal diferente, a gente não coloca o hífen, certo? Por exemplo, autoescola. Olha aqui, ó. Auto, prefixo, certo? Terminou com O. E a escola começa com E. Então, são vogais diferentes. Então, não tem hífen. Entenderam? Então, pessoal. Agora, aqui no top 6, no ponto 6, tá? A gente tem prefixos terminados em vogal. E o segundo elemento, ele começa por R ou S, tá? Teve um errinho de digitação aqui, porque o I fica perto do O. Mas isso não vai alterar, não. É começa, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Peço desculpa. Tá bom? Peço desculpa, na próxima eu vou olhar direitinho, beleza? Foi mal. Então, vamos lá. O prefixo, vou fazer o mesmo esquema. O prefixo, primeira palavrinha, ela termina em uma vogal. Beleza. Um quadradinho aqui. E o segundo elemento, se ele começar por R ou S, a gente não coloca o hífen. Bora botar aqui um exemplo. Contra regra. Tá.
Beleza. A gente localizou aqui. Não coloco isso porque eu terminei com a vogal, meu prefixo. E eu comecei com R, certo? A minha segunda palavra, meu segundo elemento. Só que vocês notaram que o R do segundo elemento, ele foi dobrado? Pronto, é isso que acontece. Então, vamos lá. Prefixo terminado em vogal e o segundo elemento vai começar por R ou por S, a gente dobra o R e dobra o S. Um exemplo com essa aqui, microsistema. Vou botar até assim, microsistema. Ó, entenderam? A gente dobrou o R e dobrou o S. É assim que funciona, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso. A gente estudou o emprego do hífen. A gente viu na formação das palavras na parte 1. Na parte 2, vimos o emprego do hífen nos prefixos. Agora, na parte 3, a gente viu sufixo. A gente viu algumas informações básicas para a gente saber o que é o hífen na verdade, certo? E também a gente viu como não se emprega o hífen, tá certo? Então, pega o PDF, acompanha com o PDF também, que lá tem mais informações, mais exemplos, junta com a aula que vai dar tudo certo. Até a próxima aula!